Até que ponto a oração de quem tem mais fé, ela é mais eficaz para outra pessoa, sendo que aquela pessoa às vezes não tem tanta fé? Tem pessoas que às vezes já estão tão assim debilitadas, ou nunca tiveram realmente uma fé, elas não conseguem orar. E elas precisam da sua ajuda, né? Deus usa pessoas na vida delas. Então, só que a oração que você faz por ela vai servir para determinada coisa. Mas o relacionamento com Deus é a pessoa que vai ter que buscar. Eu sempre lembro que a minha avó, né, que se converteu, quando todo mundo pedia oração para ela falou, até oro, mas a água que eu bebo, você não pode beber. É mais ou menos isso, entendeu? Ela desfrutava de um relacionamento com Deus que era só ela e Deus. Sim. Por mais que a gente pede oração, Deus ouve sim, né? Então, o ideal é a pessoa procurar desenvolver a fé dela. Mesmo que ela não tenha ou seja pequena, primeiro a gente tem que pedir. Deus, aumenta a nossa fé. Certa vez um homem, o pai, né, com a filha doente, falou, Jesus, aumenta a minha fé. E Jesus aumentou. E naquela hora eu falei, não, eu creio. Aumentou ali. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. É muito importante a pessoa ouvir a palavra. Ela alimentar a fé, porque através das passagens da Bíblia, das histórias da Bíblia, dos versículos, aquilo vai enchendo o coração dela. Então o nosso papel é alimentar a nossa fé. O papel de Deus é fazer o impossível. Sabe, se a gente fizer a nossa parte, Deus, ele vai fazer a dele. E aí vem um detalhe muito importante, não basta ter fé, você tem que permanecer em fé. Já que a gente está falando de oração, você creu agora, não quer dizer que daqui a pouco você já, não creio tanto assim. Não, você tem que permanecer. Quando Jesus falou, Pedro, venha, ande sobre as águas. Pedro foi, mas ele começou a afundar, porque ele começou a ver os ventos contrários, a tempestade vindo, e ele afundou. Quando Jesus estendeu a mão, porque Jesus está com a gente, né, na nossa fé, mas também na fraqueza. Ele estendeu a mão, segurou em Pedro, só que ele falou, Pedro, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Então o tempo todo, Jesus ele pegou no pé dos discípulos. Vocês precisam crescer na fé. E isso é através das experiências que a gente tem. Não tem como saber, por exemplo, qual é a vontade de Deus para mim, sendo que eu não faço nada. Eu tenho que dar o meu passo de fé. Entendeu? Quando como eu te contei, eu comecei na internet, eu não tinha nenhum sinal de que daria certo, mas eu tinha fé no que Deus me falou. Por isso que é importante a gente buscar na palavra, orar e ficar atento aos sinais, porque Deus quer falar o tempo todo. E quando Deus te der uma palavra, aí você tem uma palavra rema ali, que quer dizer o seguinte, tudo que você fizer de acordo com aquela palavra vai dar fruto. Por exemplo, os discípulos testaram a noite inteira sozinho pegar peixe. Não pegaram nada. Na força do braço. Quando Jesus simplesmente falou, lança ali, o milagre aconteceu. É chamada essa passagem da pesca maravilhosa, né? Quando Jesus falou, Pedro, venha. Se Pedro tivesse andado sem Jesus falar, venha, talvez Pedro já até sabia nesse momento que é pela palavra de Jesus que as coisas acontecem. O que aconteceu, né? Pedro realmente experimentou o milagre. Ele começou a andar sobre as águas, porque ninguém consegue andar sobre as águas, mas porque a palavra de Jesus era como uma ponte, certo? Então, é uma ponte invisível que você vai começar a andar. Você não está vendo, talvez, sinal nenhum, mas no tempo certo aquilo vai se cumprir, porque nada resiste ao poder da palavra de Deus.